Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de processo civil. Estamos falando sobre sujeitos do processo, ok? E nesse bloco nós vamos falar sobre partes e capacidades, ok? Então, é um tema importante, tema básico aí do processo. Só que a gente já tem uma noção de quem são as partes, porque quando analisamos a teoria geral da ação, nós analisamos que as partes, elas são um dos elementos da ação, ok? Então nós vimos quem é o autor, quem é o réu, ok? Os conceitos. Então, o conceito de parte, nós vamos apenas recapitular de forma muito rápida e, na sequência, a gente passa para o estudo das capacidades. Beleza? Então, começando... Opa, espera só um pouquinho, pessoal. Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Falando sobre partes e capacidades. Olha só. A gente já sabe quem são as partes. Mas só para se situar, nós temos dois tipos de sujeitos do processo. Os primeiros, nós dizemos que são os sujeitos imparciais. Um sujeito imparcial é aquele que não tem nenhum tipo de interesse no desfecho do processo, no resultado do processo, ok? Então, eles são imparciais, beleza? Eles não têm absolutamente nenhum tipo de interesse. Então, é o juiz, é o perito, é o MP. Esses fazem parte do grupo dos sujeitos imparciais. Entretanto, nós temos alguns sujeitos que são parciais. São aqueles que têm interesse no desfecho do processo. Basicamente, aqui estamos falando do autor, do réu e daqueles terceiros que, dependendo do caso, em algum momento, possam vir a intervir no processo. Beleza? Então, tecnicamente, eles não são partes, né? Mas eles podem ter algum tipo de interesse no resultado do processo. Ok? Então, as partes estão localizadas neste segundo grupo. Chiovenda dizia que as partes são aqueles que pedem ou contra quem é pedida uma providência jurisdicional. Então, o autor é aquele que pede. O réu é contra quem se pede alguma coisa no processo. Beleza? Já o Liebman dizia que as partes são os sujeitos do contraditório instituído perante o juiz. Ok? Então, basicamente, esses são os dois conceitos de parte que a gente pode ter. Agora, é evidente que autor e réu são aí as partes do processo, porque estão pedindo algo, estão sofrendo o pedido e ambos têm interesse no resultado do processo. O autor que quer que seu pedido seja atendido e o réu que vai resistir ao pedido do autor e, portanto, deseja que dele nada seja cobrado. Ok? Pois bem, então aqui foi só para a gente recapitular quem são as partes, uma vez que o tema já foi abordado dentro da teoria geral da ação. Agora, passando para o primeiro tipo de capacidade no âmbito do processo, nós temos a chamada capacidade de ser parte. Ok? O que é a capacidade de ser parte? É a capacidade, é a aptidão para figurar em um dos polos da relação processual. Capacidade de ser parte é a capacidade para ser autor e para ser réu de uma ação. Ok? E no Brasil,
Quem tem capacidade de ser parte? Aí aqui a gente tem que lembrar um pouquinho do Código Civil. Por quê? Porque parte é aquele que tiver capacidade de direito, ou seja, parte é quem tiver aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações na órbita civil. O nosso Código Civil nos fala que quando uma pessoa nasce, quando um ser humano nasce, ele nasce com a capacidade de direito. Ele nasce com a aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações. Ok? Então, uma criança, um recém-nascido, por exemplo, ele é sujeito de direitos e obrigações. Ok? E, consequentemente, poderá ser parte num processo. Poderá ser autor, poderá ser réu, ok? Então, o bebezinho ali, recém-nascido, pode ser autor, pode ser réu? Pode. Porque a capacidade de ser parte está intimamente ligada com a capacidade de direito. E a capacidade de direito é adquirida no momento em que a pessoa nasce com vida. Claro, né? A partir do momento que ela nasce com vida, que ela se desliga do ventre materno, ela adquire essa capacidade de direito, passando a ser sujeito de direitos e obrigações, e também adquirindo a capacidade de ser parte. Logo, aqui no Brasil, pessoas físicas e também jurídicas podem ser partes em processos judiciais. Claro que, quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente não fala de nascimento, né? Nascimento com vida da pessoa jurídica. Mas a gente fala da pessoa jurídica no momento em que ela é criada. A partir do momento que ela é criada, respeitando as exigências da nossa legislação. Ok? Então, pessoas físicas e jurídicas podem ser partes em processos judiciais. Agora, professor, e o nascituro? Quem é o nascituro? O nascituro, ele é aquele, pessoal, que ainda não nasceu. Ele já foi concebido, porque ele resulta do encontro do óvulo com o espermatozoide, então ele já foi concebido, mas ele ainda não nasceu, porque ele ainda está sendo gerado no ventre materno. Esse é o nascituro, ok? O nascituro, ele também tem capacidade de ser parte. Claro que aí ele vai ter que ser representado ou pelos seus pais, ou por um curador, enfim, dependendo do caso. Basta você lembrar do famoso exemplo do caso do Rafinha Bastos, onde ele foi processado pela cantora, né, que estava grávida à época dos fatos, e ela pleiteou indenização por danos morais também para o nascituro, que à época ainda estava no seu ventre. E não só o nosso judiciário admitiu o processo, como o humorista foi condenado a pagar uma indenização para o nascituro. Beleza? Então, apesar dele ainda não ter nascido, ele também já tem capacidade de ser parte. Ok? Alguns entes, por assim dizer, embora não tenham personalidade jurídica, também podem figurar como parte na relação processual. É o caso da massa falida, né? Conjunto de bens, obrigações deixadas por uma empresa que foi à falência. A herança jacente e a vacante é aquela que não tem um dono, né? Aquela que não se sabe quem são os herdeiros. Algumas sociedades sem personalidade jurídica, o condomínio, tá? Nós sabemos aí vários casos de condomínios que figuram como autor ou como réu em processos judiciais, e o condomínio não tem personalidade jurídica, tá? Temos ainda alguns órgãos que, mesmo sem personalidade jurídica, também podem ser partes. O MP, a Defensoria Pública, PROCON,
Eles não têm personalidade jurídica, mas podem ser parte num processo, principalmente quando estiverem defendendo interesses coletivos, ok? Então, a capacidade de ser parte, ela não é exclusiva das pessoas físicas e jurídicas. Exemplo aí do nascituro, que ainda não nasceu, e também de alguns órgãos sem personalidade jurídica, órgãos públicos sem personalidade jurídica, ou entes sem personalidade, entes despersonalizados, como esses que eu citei de exemplo. Ok? Agora, não podemos confundir a capacidade de ser parte com a capacidade processual, tá? A capacidade processual é aquela capacidade que está relacionada à prática dos atos processuais. Ok? Então, a pessoa tem capacidade processual quando ela estiver no pleno exercício de seus direitos. Então, capacidade processual se relaciona com capacidade de fato. Vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Capacidade de direito é aquela capacidade para ser sujeito de direitos e obrigações na esfera civil. Como regra, essa capacidade é adquirida no nascimento com vida, tá? A capacidade de fato, por outro lado, a capacidade de fato, por outro lado, é a capacidade para exercer os atos da vida civil sozinho, independentemente de representação ou assistência. É a pessoa que sozinha consegue fazer um contrato, por exemplo, consegue comprar um imóvel, consegue fazer uma doação. A capacidade de fato, via de regra, ela é adquirida aos 18 anos. Então, quando a pessoa completa 18 anos, ela passa a ter a capacidade de direito, que ela já tinha desde o nascimento, e a capacidade de fato, passando a ter a capacidade civil plena, com 18 anos de idade. Esses conceitos são conceitos do direito civil relacionados ao Código Civil, previstos no Código Civil. Só que tem relação com o processo, porque a capacidade de direito está relacionada à capacidade de ser parte, e a capacidade de fato está relacionada à capacidade processual. Portanto, a capacidade processual é a capacidade que a pessoa tem de praticar atos processuais sem precisar de assistência ou representação. É a capacidade para praticar atos processuais sozinho. Sozinho. Ok? Então perceba, os conceitos são umbilicalmente ligados. Isso que precisa ficar muito claro. Às vezes a pessoa tem capacidade de ser parte, né, normal, mas ela não tem capacidade processual. Ou porque ela é menor de idade, ou porque ela tem alguma enfermidade. E aí ela vai precisar estar sendo representada ou assistida. Alguém terá que praticar o ato junto com ela ou por ela. Ok? Então veja, às vezes a pessoa pode ter capacidade de ser parte, mas não ter capacidade processual. Beleza? Quando a pessoa não tiver capacidade processual, ela precisará se valer ou de uma assistência, ou de uma representação, ou até da curadoria especial. Ok? Que são institutos que servem para complementar essa falta de capacidade processual. Então, a capacidade de ser parte, basicamente todo ser humano tem. Porque nasceu com vida, né? Então, capacidade para figurar como autor ou réu vai ter. A capacidade processual, via de regra, vai adquirir aos 18 anos de idade completos, onde ela vai poder praticar os atos processuais sozinho. Beleza? Então, veja, se eu tenho um autor ou um réu que é absolutamente incapaz, como uma criança, por exemplo, ela precisará estar representada por seus pais. Tá certo?
Agora, se eventualmente ela não tiver um representante legal, ela não tiver pais, ela não tiver um tutor, aí o juiz vai nomear um curador especial para defender ali os interesses daquele incapaz, tá certo? E poder complementar a capacidade processual que está faltando. Já uma pessoa relativamente incapaz, por exemplo, um menor com 16 ou 17 anos, precisa ou de uma assistência, ou de um tutor, ou de um curador, né? O curador, se ele for maior de idade. E aí o que acontece? O incapaz, ele vai ter que ter o seu procurador, que é o advogado, e junto com o seu assistente, que vai ser o pai, a mãe, o tutor, ou seja lá quem for. Ok? O assistente vai assinar a procuração, tá? E vai também figurar no polo passivo da ação, aonde ele deverá ser citado junto com o réu. Então imagine, por exemplo, um menor com 16 anos. Ele é relativamente incapaz. Então, para que ele seja réu validamente, ele vai figurar no polo passivo junto com o seu assistente. E ambos deverão ser citados. A citação será do réu e do assistente. É o que a gente chama de citação bifronte, porque os dois deverão ser citados. Porque o assistente vai praticar o ato junto com ele, por conta dessa falta de capacidade processual. Ok? Já no caso do representante, o representante vai praticar o ato pelo absolutamente incapaz, não junto com ele. Vai praticar por ele, não junto com ele. Percebeu? Então veja, tome muito cuidado, porque às vezes eu posso ter alguma pessoa, algum sujeito que vai ter capacidade de direito, vai ter capacidade de fato, mas ela não vai ter capacidade para o processo. Imagine o réu preso. Imagine um réu que foi citado por edital e que eu não sei onde está. Ele é maior de idade, ele tem capacidade de direito, ele tem capacidade de fato, mas ele não tem capacidade para o processo. Ou porque está preso, ou porque foi citado por edital, eu não sei onde ele está. Nesses casos, o CPC determina que o juiz nomeie um curador especial para ele. Ok? Um curador especial. Claro, se for um réu preso e ele já tiver constituído advogado nos autos, beleza, aí ele não precisa de curador especial. Mas caso contrário, deverá ter um curador especial. E hoje é a Defensoria Pública que fica a cargo da curadoria especial. É sua função, é uma de suas funções institucionais. Porque são pessoas que têm capacidade de direito, têm capacidade de fato, mas não têm capacidade para o processo. Aí é que entra o curador especial. Percebeu? Então, cuidado aqui com esses conceitos, tá? Capacidade processual, capacidade de ser parte, beleza? E aqui também com esse detalhe que a doutrina nos lembra, né? De alguns sujeitos que, embora tenham capacidade de direito, capacidade de fato, não têm capacidade para o processo. E aí vão precisar do curador especial, que hoje trata-se aí de uma função institucional da Defensoria Pública. Isso aqui, inclusive, já foi perguntado em prova, né? A quem compete a função de curadoria especial? Defensoria Pública. Beleza? Um detalhe sobre capacidade processual extremamente relevante e que as bancas em geral gostam muito de perguntar é sobre a capacidade processual dos cônjuges. Tá? Esse ponto aqui é muito importante. As pessoas que são casadas, elas têm capacidade para estar em juízo, elas têm capacidade processual e tudo mais, então não tem problema nenhum. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque o artigo 73 do CPC diz o seguinte: quando uma pessoa casada quiser propor uma ação real imobiliária,
que é uma ação para discutir algum direito real sobre um imóvel, essa pessoa, para entrar com a ação, vai precisar da autorização do seu cônjuge. Então, por exemplo, se o marido quer propor uma ação real imobiliária, vai precisar da autorização da esposa e vice-versa. Essa autorização a gente também chama de outorga, tá? Outorga é a autorização. Então, se, por exemplo, A e B são casados e qualquer um deles quer entrar com uma ação real imobiliária, precisa pedir autorização para o outro cônjuge. A exceção fica por conta do regime da separação de bens. Se eventualmente o casal celebrou o casamento sob o regime da separação de bens, essa autorização é dispensada, tá? Essa autorização é dispensada. Nos demais regimes, comunhão parcial, comunhão universal, tem que ter aí essa outorga para poder entrar com a ação, tá? Não é aqui hipótese de litisconsórcio, tá? Porque o CPC está exigindo apenas a autorização do cônjuge e não que ele participe do processo como parte, tá? Então, neste caso, não é um litisconsórcio, beleza? Professor, mas e se o cônjuge negar a autorização? E se o cônjuge negar a autorização? Não vai poder haver a propositura da ação? O CPC permite que, havendo uma recusa injusta, o juiz poderá suprir essa autorização, poderá suprir a outorga que não foi dada sem justo motivo, né? O juiz poderá suprir esse requisito para que a parte possa entrar com a ação validamente, porque a falta dessa autorização vai gerar um defeito para o processo, ok? Veja, inclusive, que o CPC permite que o juiz abra prazo de 15 dias para que o cônjuge que não foi consultado seja ouvido a respeito da outorga, tá? Então, às vezes, o cônjuge ele não foi ouvido. Aí o juiz abre prazo de 15 dias para que ele seja ouvido sobre a concessão da outorga. Se ele não falar nada dentro desse prazo, o silêncio dele significa que ele está concordando tacitamente. Beleza? Não havendo a outorga, ou porque ela não foi concedida pelo cônjuge, ou porque não foi suprida pelo juiz, teremos uma nulidade do processo. Ok? Agora, e para ser réu numa ação real imobiliária? Aí sim nós vamos ter um litisconsórcio, porque os dois cônjuges deverão ser citados. Neste caso, o litisconsórcio será passivo, porque deverão figurar como parte, né, como réu, e o litisconsórcio será necessário, tá? O litisconsórcio será necessário. Beleza? Então, tome aí muito cuidado. Novamente, tá? A dispensa da citação do cônjuge, do outro cônjuge, acontecerá no regime da separação de bens. Aí eu posso dispensar, como eu dispenso a outorga, eu posso dispensar essa dupla citação. Eu posso dispensar essa dupla citação. Mas se o regime não for o da separação absoluta de bens, precisará haver dupla citação e a formação de um litisconsórcio passivo. Os dois cônjuges deverão ser réus nessas ações reais imobiliárias. Então, na verdade, pessoal, o que a gente precisa é lembrar que os cônjuges, as pessoas casadas, elas têm capacidade plena do ponto de vista processual. A exceção fica por conta dessas ações reais imobiliárias. Agora, quero entrar com uma ação, eu sou casado, quero entrar com uma ação que não é uma ação real imobiliária, aí eu não preciso da autorização do meu cônjuge. Nem para entrar e nem também vai precisar haver a dupla citação. Tá? É só para esse tipo de ação mesmo. Beleza? Se eu tiver uma ação possessória, por exemplo, uma reintegração de posse, né, eu vou precisar da outorga? Eu vou precisar da autorização do outro cônjuge? Depende. Só se eu tiver uma composse ou se o ato for praticado por ambos os cônjuges.
que é composse? O mesmo bem tem dois possuidores, marido e mulher, por exemplo. Neste caso, eu vou ter uma composse. Então, eles são compossuidores de uma casa. Como existe composse, eu também vou precisar da outorga, mesmo sendo uma ação possessória. Portanto, não é uma ação real. Ação real é uma coisa, ação possessória é outra. Eu acabei de falar. A necessidade é para a ação real imobiliária. A ação possessória, em tese, não precisaria, porque posse não é direito real. Então, em tese, na possessória não precisaria. A não ser que haja uma composse, os dois sejam possuidores do bem, ou os dois tenham praticado um determinado ato. Ok? Agora, o imóvel é de posse só do marido. Então, em tese, na ação possessória não vai haver essa necessidade da outorga. Ok? Falta de outorga, falta de suprimento pelo juiz, acarreta nulidade para o processo. Beleza? Por isso que é importante haver essa autorização para que a capacidade processual fique livre de vícios. Beleza? Então, só para a gente recapitular o que falamos aqui, primeiro começamos com o conceito de partes, que a gente já tinha visto. Capacidade para ser parte é a capacidade para ser autor e réu, ok? Todas as pessoas que nascem aí com vida têm essa capacidade, tá? Mas não se confunde com a capacidade processual, que é poder praticar o ato processual sozinho, independentemente de representação, assistência. Capacidade processual, como regra, só será adquirida com 18 anos completos. Beleza? Tome muito cuidado, entretanto, porque a gente pode ter pessoas capazes, mas que não têm capacidade para o processo. Réu preso, citado por edital, ou hora certa, né, quando eu não sei onde está a pessoa. Caso em que o CPC determina a nomeação de curador especial, função que cabe à Defensoria Pública. Capacidade processual dos cônjuges também é um ponto aí muito perguntado em prova, a questão da outorga ou da autorização dos cônjuges para as ações reais imobiliárias. Para entrar com a ação, não é formado litisconsórcio, basta autorização, tá? Entretanto, para ser réu, aí sim vai ter que ter a dupla citação dos dois cônjuges, formando-se um litisconsórcio passivo necessário. Nesses casos, dispensa-se a outorga se o regime de bens for da separação, ok? Em ação possessória, só se houver composse ou se o ato for praticado por ambos os cônjuges. Beleza? Então, basicamente, terminamos aqui o nosso bloco falando sobre partes e capacidades. Beleza? Pessoal, qualquer problema, qualquer dúvida, pode me procurar. Às vezes o tema pode ser um pouco chatinho para entender, né? Às vezes pode surgir alguma dúvida, mas eu estou aí à disposição. Pode me procurar ou pelas minhas redes sociais, ou então pelos canais do Que Concursos, tá bom? Novamente, obrigado aí pela atenção, obrigado pela paciência, e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais!